As informações, essa reportagem é importantíssima. Por que que é importante? A gente saber que a criança voltou para a escola, para a sala de aula, voltou para a convivência com os coleguinhas, isso é de uma importância gigantesca. E tomara que isso continue durante todo o ano de hoje. 9h50. Campinas foi selecionada pelo Ministério da Saúde para participar de um estudo sobre cobertura das vacinas incluídas no Programa Nacional de Imunização em crianças residentes nas áreas urbanas, nascidas nos anos de 2017 e 2018. Nós vamos conversar sobre este assunto com a responsável pela articulação do inquérito de cobertura vacinal em Campinas, Cíntia Bastos. Bom dia, Cíntia. Bom dia, eu sou então Cíntia Bastos, eu sou responsável aqui na nossa cidade de Campinas pela gestão da central de vacinas e estou articulando esse inquérito de cobertura vacinal na nossa cidade. Ok, Cíntia, muito obrigado aí pela sua participação no CBN Campinas. Já existe um planejamento pronto para participar desse programa nacional? Então, na verdade, existe sim. Eu acho que é importante esclarecer que essa pesquisa está sendo realizada pelo Ministério da Saúde e está sendo executada pela Science, que é a empresa executadora da pesquisa. Então, já existe toda uma estrutura, essa pesquisa já está acontecendo aqui na nossa cidade desde outubro e já está no processo de pesquisa. Nesse momento, a gente se encontra com já umas 800 crianças entrevistadas. Cíntia, bom dia. André Berenguel aqui falando. Quais foram os critérios para Campinas ser selecionada por parte do Ministério da Saúde? Na verdade, são várias... uma pesquisa está acontecendo no país todo. No estado de São Paulo está a capital e Campinas, tá? O critério de seleção é por ser uma cidade, acredito que grande mesmo, com uma população grande, que também atenderia os critérios demais da pesquisa. Cíntia, aqui é Delfino, como é que vocês chegam até essas crianças? Nós temos no nosso banco de dados a quantidade de crianças nascidas em 2017 e 2018, que é o critério da pesquisa. As crianças pesquisadas são essas, que nasceram em 2017 e 2018. A gente fez esse levantamento, forneceu esses dados para a empresa executadora da pesquisa, e aí a gente consegue, a partir daí, levantar onde estão essas crianças e buscar esses pais para a entrevista. Ok, e qual que é o período de duração desse estudo? Esse estudo... aqui em Campinas, como eu disse, ele iniciou em 2018, em outubro do ano passado, e a nossa intenção é executar o mais rápido possível. A nossa cidade está com um atraso nos dados, que a gente acredita que está relacionado com a pandemia, né? Então, o que a gente precisa nesse momento é agilidade para essa coleta de dados. Ok, uma outra pergunta, Cíntia, em relação às crianças. Vocês chegam a conversar com os pais, explicando como é que é esse estudo? Sim, essa equipe pesquisadora, quando ela chega no local para fazer a pesquisa, onde estão as crianças que a gente precisa pesquisar, ela já chega normalmente identificada, com a camiseta, com identificação, com o crachá. E nós, aqui de Campinas, como a prefeitura apoia essa pesquisa, eu sou articuladora, a gente já tem uma carta de apresentação também. Essa carta de apresentação chega junto aos pais, nesse momento, para ajudar na conferência da fidelidade da pesquisa. Agora, Cíntia, com relação à cobertura vacinal, a gente está em uma época que agora com essa vacina contra o coronavírus chegando, né, uma época que está coincidindo com esse inquérito de cobertura vacinal com relação às vacinas do Programa Nacional de Imunização. Campinas, de uma forma geral com relação às suas crianças, ela tem sido um exemplo? Os pais têm levado as crianças para imunizar os filhos com relação às vacinas de rotina? Então, na verdade,
a cobertura vacinal das vacinas de rotina tem sido uma preocupação geral no país. A gente acredita que, devido à pandemia, acabou diminuindo bastante essa cobertura vacinal. Mas o inquérito traz isso, né? Na verdade, o real objetivo do inquérito é esse, é avaliar a real cobertura vacinal dessas crianças, porque existem vários fatores que podem estar influenciando. Diante da gente acreditar que está com uma real baixa cobertura, o inquérito traz isso como objetivo, avaliar se isso é real, avaliar quais os motivos que não está dando acesso à criança ser vacinada, e a partir desse levantamento a gente gera um resultado. A partir que tem um resultado, a gente consegue criar políticas públicas para a gente conseguir trabalhar diretamente no que está atrapalhando a cobertura vacinal. Até com isso que eu iria perguntar para a senhora, com relação, a partir do momento que estiver pronto, né, esse inquérito, um relatório já realizado, quais seriam as próximas etapas? Então aí trata-se do próprio poder público visualizar novas ações e medidas a serem adotadas para poder trazer de volta esses pais a vacinarem. Exatamente. Existem várias situações que a gente precisa levantar. Entre elas, por exemplo, qual é a quantidade de crianças que hoje faz a vacinação em clínicas particulares. Hoje, em Campinas, a gente tem várias clínicas particulares. Então, a gente precisa fazer essa identificação. E, a partir de que a gente descobre que a carteirinha de vacina da criança não está completa, a gente consegue descobrir por que ela não está vacinando. A entrevista, ela traz isso. Ela faz várias perguntas que fazem a gente conseguir identificar qual é o problema que a gente está passando para não conseguir atingir a cobertura vacinal das crianças. Identificado o problema, a gente consegue agir para ter uma solução. Cíntia, você gostaria de deixar alguma mensagem para os pais? Eu acho importante, eu gostaria sim. O que é importante? Se chegar o entrevistador na sua casa, no seu condomínio, no seu prédio, avaliar. Acho que primeiro avaliar. Olhar se está identificado, se tem essa carta de apresentação. Essa carta de apresentação está assinada por mim, tá? Cíntia Bastos. Lá tem vários contatos que você pode entrar, que a pessoa pode entrar em contato com o Ministério da Saúde, aqui na prefeitura mesmo. Tem todos os dados que precisa. Confirmou? É da pesquisa? Abra a sua casa. É uma entrevista rápida, com algumas perguntas relacionadas à criança, ao responsável, às características da família e o mais importante, tem que estar com a carteirinha em mãos. Essa carteirinha ela vai ser fotografada, esses dados vão ser lançados num banco paralelo para a gente conseguir avaliar se realmente está batendo com os nossos dados e identificar os problemas. É super importante a vacinação, né, e identificar qual é o nosso maior problema. Da cobertura vacinal, gera um resultado muito bom. A cobertura vacinal, quando está ok, a gente protege a criança, consequentemente, a gente melhora a saúde da cidade. Muito bem, conversamos com Cíntia Bastos, responsável pela articulação do inquérito de cobertura vacinal em Campinas. Cíntia, obrigado pelas informações, um bom dia e uma boa semana. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse inquérito de cobertura vacinal que é tão importante para a nossa cidade. Muito obrigado. 9h50.